boa noite para todos vocês. É comum nós ouvirmos sempre o palestrante dizer que é uma oportunidade única estar aqui à frente, tendo a oportunidade, podendo conversar um pouco com cada um que veio até aqui hoje. Mas é um privilégio, sim. É um privilégio porque falar é algo que nos é comum. Nós, espíritos encarnados, temos essa capacidade, comunicar, ensinar, aprender, despertar. Então, quando estamos aqui, nesse pouco tempo, falando para vocês de um assunto como esse, tão relevante, é uma satisfação muito grande. E isso, tenho certeza, que me deixa muito feliz e, com certeza, toda a espiritualidade que está aqui hoje nos acompanhando fica satisfeita com esse momento de encontro. É um prazer muito grande estar aqui. Muito bem. A proposta hoje é trabalhar a influência dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Quando eu recebi o tema, imediatamente a gente pensa em alguma coisa, né? Na influência, na obsessão, naquilo tudo que chega até nós, naquilo tudo que ouvimos, aquilo tudo que percebemos ao nosso redor. E isso se torna muito concreto. A palavra influência hoje vai ser falada muitas vezes. A palavra influência, ela vai participar muito da nossa discussão. E para começar, eu gosto muito de trazer obras que citam a questão da influência que recebemos constantemente, diariamente, cotidianamente, não só do plano espiritual. E a primeira pergunta que eu encontrei foi lá no Livro dos Espíritos, a pergunta 459. Eu vou deixar a tela, oportunamente eu vou fazer a transição da imagem para algo que seja conectado àquilo que nós vamos discutir daqui dentro. Mas a primeira pergunta é a seguinte: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Observem bem a pergunta. Pensar, eu posso estar calado. Será que a espiritualidade, os espíritos estão influenciando os meus pensamentos? E além disso, os espíritos podem influenciar as minhas atitudes? Ou seja, gerar isso, fazer disso uma ação? Esse pensamento se tornar uma ação? E a resposta que foi dada foi a seguinte: muito mais do que imagineis. Influem a tal ponto, de ordinário ou com frequência, são eles que vos dirigem. Uma forma um pouco mais atualizada seria a seguinte: a influência espiritual sobre os seres humanos é muito maior do que vocês imaginam. Tão grande que, na maioria das vezes, são os espíritos que sugerem o rumo dos nossos pensamentos e atitudes. Por que isso é importante? E por que eu quero discutir isso? Bom, a primeira coisa é que nós estamos constantemente em contato com a espiritualidade. Um contato único. Eu ouvi algumas pessoas conversarem ou falarem a respeito desse tema anteriormente, e eles fizeram uma comparação que nós estamos, todos nós, né, o planeta em si, estamos todos imersos dentro de um fluido que envolve todos nós, junto da espiritualidade, conectando tudo isso de uma forma muito intensa. E esse contato constante, ele se dá tanto com o plano espiritual
quanto o plano material, com os encarnados. De forma, então, que nós somos pessoas, espíritos encarnados, capazes de sofrer influência nas nossas ideias, nas nossas emoções e nas nossas decisões. Então, nós não estamos isentos da participação ou de receber influência junto a nós. E essa influência, como eu estava citando, é constante, muito maior do que nós imaginamos. Então, a palavra influenciar, eu já citei aqui algumas vezes, e na definição da palavra influenciar, que é um verbo, nós temos o exercício de uma ação psicológica, exercendo poder sobre alguém ou alguma coisa, ou deixar subjugar-se por esta ação, seja em pensamento, em emoção, escolha e atitude. A palavra influência deu origem a esse termo influencer, que nós ouvimos com frequência nas redes sociais. Fulano é influencer, fulano de alguma forma faz com que exerça-se o poder sobre você, seja o poder de compra, seja o poder de escolha, seja o poder de arrumar-se, de produzir-se. Existe uma pessoa encarnado que te orienta, te faz tomar uma decisão, em parte, baseado naquilo que ele acredita. Esse influencer pode ser religioso, político, futebolístico, enfim, vários tipos. Pode ser um influenciador aqui da casa espírita, da mesma forma. Então, de qualquer maneira, encarnados e também desencarnados exercem influência sobre todos nós o tempo todo. Ou seja, nós estamos sujeitos a esse tipo de intervenção, de ação. O verbo influenciar está incluído dentro dessa história. Bom, então, quer dizer o seguinte, eu sempre gosto de voltar em uma coisa ou outra, que embora influenciados, embora haja uma ideia que chega até nós, na forma de pensamento, na forma de fala, ou seja, nós estamos recebendo tudo isso, mas invariavelmente nós não perdemos o nosso livre-arbítrio. Então, embora você seja influenciado a fazer muitas coisas, ainda assim o seu livre-arbítrio não está eliminado. Ou seja, quer dizer que nós vamos escutar sugestões, ideias chegarão até nós, comentários, falas, pensamentos, e caberá a nós decidir, escolher. O segundo verbo é escolher. Se eu sou influenciado por alguém, ou por um espírito, ou por uma pessoa encarnada que seja, se existe essa influência, nós vamos checar só no espírito daqui a pouco, eu estou contextualizando o que é influenciar. Caberá a nós decidir com o nosso livre-arbítrio e, a partir disso, fazer uma escolha. O foco hoje é a influência dos espíritos. Então, eu vou voltar a discussão para esse tipo de influência. Embora eu quero que vocês tenham retido, recordem-se depois, que a influência acontece em todas as esferas. Bom, e aí, a palavra influência quer dizer o seguinte: já que eu estou sendo influenciado, já que eu estou suscetível a influências, de onde virão estas influências? Com o que eu vou me sintonizar? O objetivo da imagem é exatamente discutir e apresentar que se eu vou ser influenciado, ou se eu posso ser influenciado, e ainda assim escolher em função do meu livre-arbítrio,
qual tipo de influência que eu receberei? Eu posso escolher? Essa é a pergunta. Porque se estamos todos sendo influenciados pelos espíritos, posso eu escolher que tipo de influência eu viria a receber? Bom, a primeira coisa que nós temos que, uma outra coisa que a gente tem que considerar, que essa influência não é uma dominação. Quem está te influenciando não está agindo por você, está cochichando no seu ouvido alguma coisa, fazendo com que você tenha pensamentos específicos, mas ela não está te dominando. Isso é importante, porque é comum as pessoas dizerem assim: eu fiz isso por influência do plano espiritual. Tá, isso pode acontecer de fato, mas a escolha final sempre será sua. É de você, é sua a tomada de decisão. Então, nós estamos em constante troca com o plano espiritual, e é a partir dessas trocas que essas influências poderão se manifestar. A segunda imagem, ela também é de propósito, porque ela tenta destacar exatamente o brilho e o que você emite de energia. Eu busquei lá, é claro que tem a criação da inteligência artificial nisso aqui, pensando que todos nós, aqui, sentados, participando desse momento, todos nós vibramos. Todos nós produzimos, através dos nossos pensamentos, produzimos energia. E essa energia se manifesta em favor, na forma de vibrações. Então, estamos todos vibrando. E eu quis destacar na imagem que cada um vibra de uma forma. Cada um emite emite de uma forma diferente a energia que está dentro, a energia que está dentro dela. Então, o seu espírito, conectado a esse fluido como um todo, a partir dos seus pensamentos, constantemente está emitindo energia. Se o seu pensamento, aí a gente vai recordar de outras situações que com certeza já ouvimos isso. Seus pensamentos ditarão muito como a sua vida vai caminhar. O tipo de pensamento, maus pensamentos, bons pensamentos. É muito dividido dessa forma. Vocês já devem ter escutado isso com certeza. Quem tiver bons pensamentos vai afinizar-se com tal situação. Pessoas com maus pensamentos tendem a ficar em situações mais desequilibradas, em regiões mais desequilibradas energeticamente. Muito bem. Então quer dizer que nós oscilamos. E nós podemos emitir energia diferente. Claro que todo mundo quer ser a lâmpada da frente. Todo mundo quer emitir energia. Boas energias. É comum nós percebermos isso. Por exemplo, eu sinto uma boa energia aqui. E nós buscamos isso em outros lugares, na casa de um amigo, na casa às vezes de um familiar, em outros ambientes, até mesmo em igrejas, em templos. É possível percebermos a boa energia. A boa energia quer dizer que ali há predominância de bons pensamentos, de amor, de caridade, que fazem a elevação, promovem uma elevação energética e você se sente afim, se sente confortável, se sente feliz. E há outros ambientes onde você sente o oposto. Entrei num ambiente, é pesado, eu sinto dor, eu sinto cansaço, sugerindo exatamente o oposto, menor energia, menor vibração. Muito bem.
Já que nós estamos desejosos de elevar a nossa energia, trabalhemos os pensamentos. Dói. Trabalhar os pensamentos dá trabalho. Porque requer conhecimento, requer estudo, requer cuidado, busca. Você não encontra conhecimento na esquina, você tem que buscá-lo, você tem que insistir, você tem que ler, você tem que cuidar. Você pode não perceber, mas estará cuidando dos seus pensamentos. E conseguiria essa elevação espiritual. Ótimo. Então, se você trabalha seus pensamentos, praticando, parece óbvio, mas a gente sempre repete, fazendo com aos outros aquilo que você quer que façam contigo, buscando praticar a caridade, buscando amar ao próximo como Jesus nos amou. Isso tudo, tido como uma meta dentro da nossa mente, nos impulsiona ao crescimento lento. Não achem que de hoje para amanhã a gente vai mudar radicalmente, mas esse crescimento lento fará você brilhar mais. Muito bem, então eu mudo de faixa vibratória. E nessa faixa vibratória eu vou fazer trocas com quem é afim por mim. E aí é comum, porque nós pensamos que pessoas que estão encarnados juntos, numa mesma faixa vibratória, aproximam-se ou permitem a aproximação de espíritos que estão na mesma faixa vibratória. Então, nesse caso, os iguais se encontram, os semelhantes se aproximam. Já no outro caso, no outro extremo, essas pessoas, esses encarnados que estão trabalhando numa faixa vibratória pior, mais reduzida, mais materialista, permitiria a aproximação exatamente dos espíritos menos evoluídos. É o seu pensamento quem permite a aproximação de tal espírito. Então, a gente vai falando, conversando, e é frequente lembrarmos de algumas situações. Ambiente de fofoca, ambiente de discussão, de disputa financeira, de trapaça, de jogo. Nós vamos falar a respeito disso, mas que tipo de vibração existe naquele ambiente? Que tanto que ele se aproxima, aquele ambiente se aproxima do ensinamento de Jesus, da calmaria que ele transmite, da paz que ele transmite, em função do brilho que ele possui e dos bons pensamentos que Jesus possui. E é aí que essa constante troca permite que nós nos aproximemos ou não. Então, os afins vão se encontrar. Os afins, os semelhantes se encontrando, permitirão a aproximação de espíritos, que nós ainda não identificamos especificamente. Bom, e aí, com essa aproximação, nós estamos sujeitos a sofrermos influências. E essas influências, essa imagem também busca exatamente falar disso, é como se você tivesse o diabinho mandando você fazer uma coisa e o anjinho fazendo outra. Ela é didática, para mostrar que nós estamos sendo influenciados constantemente. Muito bem. Mas e aí? Que hora que eu vou conseguir perceber se o pensamento que me vem à mente, sabendo que a espiritualidade, que os espíritos estão próximos de mim, muitas vezes esperando para fazer algum tipo de influência. Como é que eu vou saber
se é um espírito que quer o meu bem ou que não quer. Se é um espírito mais evoluído ou se é um espírito não evoluído. Essa dúvida, porque vejam só, essa influência pode gerar um ato. Uma briga, uma disputa, uma morte, uma agressão, um roubo, o uso de droga, uso de bebida. São momentos ou situações onde a pessoa tem uma ação, que é o que nós pensamos primeiramente, uma influência que gerou uma coisa ruim. Bom, mas então, se eu tive a ação, se eu cheguei a fazer isso, a influência aconteceu. Como é que eu vou saber se aquela ação é necessariamente resultado de uma influência? Nem sempre. Depende da condição evolutiva daquele espírito. Meu avô, ele ficou viúvo perto dos 60 anos. Ele sempre foi um homem muito trabalhador, que é o que a gente mais encontra nessas pessoas que vivem nos sítios, nas fazendas, nas roças, enfim. Ele era da área rural. E o meu avô, ficando viúvo, ele entrou numa situação de depressão profunda e passou a beber. E esse álcool desorganizou a família toda. E aí pensávamos o seguinte: muito bem, por que ele nunca bebeu? Ele nunca fez isso? O que o motivou a assumir essa condição de descontrole por conta do álcool? Ele tinha uma dor, lógico, isso aí era sabido. Mas por que ele escolheu o álcool? Se ele até então, até seus 60 anos, ele nunca tinha feito aquilo. Foi uma influência? Ele foi influenciado? Muito bem, se nós somos influenciados, se nos é sugerido alguma coisa, cabe a nós a tomada de decisão, sim. Mas se lá no fundo existe algo que ainda não está estável, não está equilibrado, aquele alcoolismo nele, que estava latente na mente dele, no espírito dele, desenvolveu-se. Ou seja, havia ainda um resquício que ele precisava trabalhar. E no momento da escolha, da influência, ele cedeu. Bom, então, existe, quando há uma ação, no caso, como eu citei, o álcool, existe a influência? Sim, mas existe a condição evolutiva do espírito também. O tanto que ele tem condições de escutar, discernir e não escolher o errado. Por exemplo, não vou dizer que dessa água nunca beberei, né, porque a gente não conhece tanto o futuro assim, mas se eu especificamente, se eu tivesse recebendo a influência de beber excessivamente, hoje, atualmente eu posso dizer que o meu discernimento não levaria isso adiante. Não pertence a mim mais. Então eu consigo perceber a influência, não escolher e me distanciar dessa participação do espírito que está tentando me influenciar. Então ele já nem chega perto, porque ele sabe que nessa praia ele não consegue avanço. Ele consegue em outras, né? Porque a gente não está tão bem assim ainda. Mas em relação a esse tópico eu já consigo ter firmeza na minha tomada de decisão. Então, se nós somos influenciados, existe tanto, até que isso vire ação, existe tanto a participação do próprio espírito em função da condição evolutiva dele e da sugestão que é oferecida para nós todos. Então, nesse caso, recebendo a sugestão, nós vamos aceitar ou vamos rejeitar. Tem hora que a gente aceita? Tem hora que a gente aceita. Tem hora que a gente cede, cai e entra em queda? Sim.
Isso acontece. Nós somos espíritos em evolução. Nós não somos perfeitos. E é a espiritualidade que percebe essa nossa fraqueza, te apega naquele momento, naquele dia que você baixou a guarda, te dá aquele toque e você, vou fazer isso. E depois vem a dor da culpa e do arrependimento, né? Para que eu fui fazer aquilo? Para que eu entrei naquela discussão? Para que eu fui brigar com o meu vizinho? Por que eu fui fazer aquelas compras exageradas? E daí sucessivamente, em função dessas influências. Bom, a imagem também sugere sintonia. Os nossos pensamentos te farão vibrar numa condição específica. E onde você vai se conectar? Ali, o rádio é exatamente uma metáfora para isso. Você prefere AM ou FM? Você quer qual comprimento de onda? Para onde você vai? Onde ou em que faixa você vai buscar se conectar? E aí, a partir disso ainda, eu gosto muito dessa imagenzinha aqui, você pode ser comparado quase que a um telefone. Eu estou apto a captar todo tipo de vibração. Nós somos, então aqui eu falo assim, a gente às vezes nem percebe, nem tem dimensão disso. O seu telefone consegue captar rede 2G, 3G, 4G, 5G, mensagem, tudo. Então nós estamos aqui, ele está conectando, você também. Não essas especificamente, claro, né? Mas nós estamos nessa mistura de ondas. E essa mistura de ondas, qual que eu quero? Onde que eu vou me ligar? Na boa, na média, na menor, na mais ou menos? Hoje eu quero a média, ou quero a pior, depois da manhã eu não estou muito bem, então a minha frequência baixa um pouco. Hoje eu já estou mais estável. Fui no centro espírita, harmonizei-me na presença de pessoas. Eu estou vibrando o tempo todo, oscilando dentro dessa faixa vibratória. E o interessante é que nós permaneçamos o máximo possível na faixa elevada. Porque lá é bom, lá é calmo, lá não cansa, lá não esgota. Porque a energia da discussão, a baixa frequência, a energia da discussão, da disputa, da ganância, da briga, da desavença, da inveja, essas esgotam a gente. E no final do dia, no final da semana, você cai desmaiado de tanta energia que você gastou. E às vezes não construiu tanta coisa assim. Bom, quando a gente pensa em influência promovida pelos espíritos, tem algumas imagens aqui que de alguma forma, com certeza, todo mundo já viu algo parecido. Aqui, rede social. É aquela coisa que você fica 1, 2 horas e no final das 2, 3 horas, você não sabe nem o que você viu no começo mais. Ou seja, foi uma coisa tão mecânica, você foi sendo bombardeado de informações que não tiveram capacidade de construir nada em você, nem lazer, nem diversão. Às vezes disputas, brigas, fofocas, conteúdo fraco. E ali, a sua energia, agora eu sempre falo assim, se você quer arrumar a discussão, você fala de política, futebol e religião. Onde você se emaranhar, você vai baixar a vibração, vai entrar em discussão, vai entrar em desavença. E hoje a rede social fala muito dessas coisas todas. Existe uma orbe rodeando você, absorvendo essa energia, vivendo disso. O álcool é clássico, né? O ambiente é rodeado daqueles espíritos que necessitam do seu veículo, da sua ação, e para isso eles nos influenciam a beba mais,
relaxe, mais uma, mais uma, mais uma. E ao final você está ali há horas, sem condição de discernir sobre quase nada mais. Mas você sofreu influências. Mas quem escolheu foi ele. Mas ele está frágil, ele está doente, ele está cansado, ele está revoltado, ele está com raiva, ele está magoado, ele foi traído. Várias situações. Ele teve uma perda muito grande. E a falta da fé, a falta da crença, a falta de Jesus na vida dessa pessoa, faz com que ela ache que a vida dela é terrível, que ela é pior, ela se sabota. E ao baixar a vibração, busca no álcool e as influências todas se aproximam para sugar e para absorver e afinizar-se a essa energia que a pessoa está emitindo. Então, afinidade entre todos. O brilho dele está baixo. Ele vai buscar ou trazer para perto de si brilhos menores. O sexo descompromissado, aquele sexo aleatório, aquele contato físico, que ao final a pessoa não sabe nem o nome de quem estava com ela. Eu sou professor e eu gosto muito de ouvir. E há alguns encontros estudantis na universidade, de universidades, festas grandes, que reúnem dezenas, centenas, milhares de pessoas. E eu escuto muitos alunos: eu fui à festa, beijei 20. Carnaval também acontece algo semelhante. Fui para Porto Seguro, passei no corredor do beijo. Quanto você beijou? 30. Então, aquele fluido energético, eu não estou demonizando o sexo, não, porque sexo também é muito bom, tá? Com quem a gente gosta, com quem a gente faz trocas boas. Mas aquele sexo descontrolado, numérico e carnal, ele permite uma troca de fluidos danosa, que faz a gente reduzir em vibração. E isso, a espiritualidade, que requer essa energia para se alimentar, se aproxima nessa hora e confraterniza junto. A gula, a comida excessiva, também permite a aproximação da espiritualidade, que requer esse tipo de energia emitida para se alimentar. Compras descontroladas agora, né? A gente é estimulado, a gente não é influenciado o tempo todo. Eu ouço a palavra Friday todo dia, várias vezes ao dia, dizendo: compre, 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 compre. E aí você vai comprando. É comum a gente ter notícias de pessoas endividadas que compraram além do que podiam, sofrendo, fazendo dívida. E tem gente que chega até a buscar a morte do corpo físico por conta de situações semelhantes. Mas há aqueles espíritos que absorvem essa e que afinizam-se a essa energia da mesma forma. O jogo é um outro ambiente muito complexo. O tal jogo eu vou generalizar as bets, os tigrinhos. Gente, é muito fácil perder. É muito fácil ganhar, ser induzido e enrolar-se naquela história toda. E sendo influenciado. Joga mais uma vez, você vai ganhar, vai dar certo. Vamos continuar que você vai vencer. E ao final a pessoa está enrolada num fluido energético que a joga no chão. E para ser recuperada há muito mais trabalho. Bom, então, como nós vamos distinguir aqueles pensamentos que são nossos de verdade e os que são influência? As influências, então, até agora eu estou mostrando para vocês as más influências. E elas são agudas, elas doem.
E ela vem e fica martelando na sua cabeça, parece uma coisinha que fica fofocando no seu ouvido. Faz isso, vai, hoje, só hoje, mais uma vez. Ninguém vai saber. Amanhã é outro dia, você começa tudo de novo amanhã e a vida amanhã será outra. Nunca mais você vai precisar fazer isso, é só hoje. Só hoje você vai jogar, só hoje você vai beber, só hoje você vai fumar. E daí, só hoje você vai ter aquele encontro casual, você vai se esbaldar na festa. Amanhã eu tomo outro caminho, amanhã vai ser diferente. Essa influência dos espíritos menos evoluídos, ela é aguda, ela fala, ela insiste. A boa influência dos bons espíritos, ela é sutil, ela é leve. Eles esperam o momento, o melhor momento, para poder te ajudar, te mostrar um caminho. Agora, mas me diga como que eles vão aproximar-se se nesse momento você está totalmente desequilibrado. Aí fica complicado. Ele até quer te ajudar, ele fica lá esperando. Nosso mentor fica lá, ele é muito paciente, né? O mentor é muito paciente, Jesus é muito paciente. Amar é ter paciência também. Ele espera. Porque em algum momento dessa caminhada nossa, pode não ser nessa vida, nessa encarnação, mas em algum momento dessa caminhada, eu vou fazer escolhas diferentes, melhores. Eu vou evoluir, eu vou aprender, nem que seja na dor. Que nós ouvimos isso com frequência, o aprendizado vem pela dor. E aí, o seu mentor vai estar ali pronto para te fazer uma sugestão sutil, te ajudar a controlar seus pensamentos, a quietar sua mente, para que você encontre uma solução melhor para o seu problema. E aí, como é que a gente vai distinguir isso? Com calma. Um grita, o outro sussurra. Seria algo mais ou menos assim. Eu creio que todo mundo já deve ter tido a oportunidade de se sentir-se incitado. Eu vou brigar hoje no trânsito, eu vou botar fogo naquele meu trabalho, eu vou tirar uma forra com a minha vizinha, eu vou derrubar aquele motoqueiro que está na rua. Então, volta e meia, a influência vem, mas caberá a você discernir sobre o que você fará. Bom, ainda, conversando normalmente, a gente pensa só nas más influências, né? E elas existem, sim. São maioria, são mais fáceis de serem percebidas, dada a nossa condição evolutiva. Elas são mais frequentes. Mas existem as boas influências? Sim. Ou seja, há influências que ajudam a humanidade, que ajudam o desenvolvimento da humanidade. E é a partir daí que essa influência, dada a condição de evolução desse encarnado, que trabalha numa condição vibratória muito maior, ele consegue receber influência do plano espiritual. E é aí que é nesse momento que vem as grandes ideias, as grandes sugestões para se resolver problemas celulares, a ideia do celular, a ideia de novos medicamentos, a ideia de novas formas de trabalho. São aquelas situações, aquelas ações que se tornaram ações, que vêm para ajudar o desenvolvimento da nossa sociedade. E elas acontecem o tempo todo? Não, a gente tem que estar preparado. Não dá para qualquer momento, não dá para jogar tudo em cima de um espírito encarnado e falar assim, resolva. Não. Ele tem que ter condições de ser bem influenciado. Então, à noite a gente tem uma boa ideia, resolve um problema, consegue pensar uma alternativa
para resolver aquela situação que está nos incomodando. Normalmente depois de uma oração, de uma conexão com um plano mais evoluído, para que a influência aconteça por parte dos bons espíritos, que querem a nossa evolução. Então, as grandes ideias, os grandes trabalhos, ou seja, as influências, elas podem ser positivas. Não pensemos que as influências são obrigatoriamente negativas e que só trarão o nosso mal. Elas podem trazer bem. Bom, e eu trouxe uma curiosidade aqui para ilustrar. É uma publicação que eu encontrei. Eu particularmente gosto muito de ler a respeito do povo egípcio, especificamente dos faraós, a época antes, 2, 3 mil anos atrás, 4 mil anos. E numa múmia, eu quis destacar isso, eles fizeram uma análise por raio-x e eles encontraram uma prótese, uma pessoa que foi mumificada dentro de um sarcófago. Na análise, eles identificaram, localizaram um pino dentro da perna, do joelho, falava do joelho da múmia, eu não falava qual, se era direito ou esquerdo. Então ele tinha um implante. Isso há cerca de 2.500 anos atrás. Era um povo moralmente menos evoluído, mas intelectualmente muito desenvolvido. E os egípcios conseguiram fazer esse implante, fixaram a prótese, e isso foi descoberto atualmente, e eles identificaram que uma técnica semelhante só foi aparecer no Ocidente, na Europa e na América, quase 2.000 anos depois. Que povo era esse? Que influências eram essas que eles traziam dentro de si? Ao ponto de escolher uma estratégia terapêutica lá no passado, que só foi revivida, só foi novamente testada na comunidade muitos anos depois. Então, o objetivo lá, eles tentam explicar o motivo da prótese. A prótese foi inserida no cadáver já, porque como eles acreditavam na vida após a morte, queriam que aquele que tinha sido mumificado conseguisse andar depois que ele ressuscitasse dos mortos. Não em vida, tá? Então foi pós-mortem. Então, quando ele acordasse do sono, o joelho dele ia estar bom e ele ia conseguir caminhar. Mas isso não invalida a ideia, a influência, a boa influência que fez com que eles tomassem esse tipo de atitude. Então, eu acho essa ideia muito interessante. Bem, então, as influências na pesquisa científica, na literatura, na evolução da nossa comunidade, isso acontece. E aí, a última tenta mostrar o seguinte, destacar o quê? O que nós estamos ouvindo? Onde nós estamos colocando, onde nós estamos nos conectando? O que nós estamos ouvindo? Essa é a pergunta que tem por objetivo gerar reflexão, para que, entendendo que eu posso fazer escolhas melhores, busquemos esses caminhos das melhores escolhas. Para aí sim, coincidindo influência e escolha, consigamos brilhar mais, nos aproximarmos cada vez mais desse plano espiritual tão tranquilo e que transmite tanta paz, para que nós nos afastemos gradativamente desse ambiente material, desse ambiente denso, que traz muitas vezes dor, cansaço, onde a gente identifica o egoísmo, a inveja, a arrogância, enfim, tanta energia que nos cansa. Então, ouçamos
as boas ideias, que recebamos as boas influências, para que, enquanto encarnados nesse nosso curso de verão, que é a encarnação, né? Nós estamos fazendo um curso de verão, que eu falo, porque é aqui que a gente está tendo a oportunidade de treinar tudo aquilo que nós estamos aprendendo ao longo da vida. E aí, pessoal, parece injusto, né? Por que a gente é influenciado, então, a fazer coisas tão desagradáveis e tão ruins que a gente se arrepende depois? Para sermos testados, para sermos avaliados e vermos se a gente está passando na prova. Será que eu estou aprendendo mesmo? Ou se eu cedo perante uma influência na minha rotina? Bom, era isso que eu queria trazer para vocês. Meu objetivo é despertar, desejando que todos vocês, na oportunidade que tiverem, busquem esse conhecimento e alcancem estados vibratórios cada vez mais elevados. Muito obrigado e que Jesus nos acompanhe para nosso retorno para o lar. Que assim seja.